Pai, nós te exaltamos nessa manhã. Te damos todo louvor e glória e adoração que fluem do nosso coração, Pai. Muitas vezes nós não temos condições, nas nossas possibilidades, de te dar a verdadeira adoração. Por isso, Pai, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, nós te adoramos. Mediante o sangue de Jesus, mediante, sim, a tua obra em nossas vidas, ó Pai, nós nos achegamos pelo novo e vivo caminho. Pai, nós queremos ter acesso a esse novo e vivo caminho em todas as áreas da nossa vida. Pai, tudo aquilo que já foi experiência antiga, tudo aquilo, ó Pai, que já fez parte de um tempo das nossas vidas, nós reconhecemos, sim, o teu poder. Nós reconhecemos o teu amor, os teus cuidados. Mas nesses dias, ó Pai, nós queremos estar ainda mais conectados com aquilo que o Senhor quer nesses dias, com aquilo que o Senhor está preparando para as nossas vidas nesses dias. Por isso, abre o nosso entendimento para um novo e vivo caminho, para termos novas experiências contigo, ó Deus, em todas as áreas das nossas vidas. Nós te louvamos nessa manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Tome o seu assento, por favor. Nós queremos compartilhar algo que eu creio ser uma palavra de Deus. O título dela é Tenha Novas Experiências. E nós queremos ter novas experiências com Deus. Quantos aqui querem ter novas experiências com Deus? Amém? Nós precisamos, na verdade, né? Nós não tão somente queremos, como nós precisamos ter novas experiências com Deus, porque só através delas, nós poderemos continuar. Eu creio que muitos de nós, por muitas circunstâncias, nós acabamos acreditando na ideia de que nós vamos dar conta das nossas vidas, e quando nós passamos por algumas fases, nós só ali conseguimos reconhecer que nós precisamos, sim, nós temos uma necessidade muito profunda de termos novas experiências com Jesus. Tem algo que tem me chamado a atenção, e eu quero que você anote, se você conseguir, ou que você traga isso para o seu coração essa manhã e diz: os novos desafios que surgirão só serão superados com uma nova mentalidade. Eu creio, queridos, que nós estamos passando por dias, por situações, por desafios novos em nossas famílias. Nunca como antes nós tivemos dias nos quais alguns desafios até têm nos surpreendido com relação a tudo aquilo que tem acontecido nas famílias, nos relacionamentos, enfim, daquilo que os nossos próprios filhos muitas vezes têm sido bombardeados, seja nas mídias sociais, seja na internet, ou até através dos seus relacionamentos, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que tem surgido e muitas vezes tem nos pego de surpresa. Eu creio, queridos, que nós precisamos repensar isso. Nós precisamos entender o que Deus, o que o Senhor quer nos levar, aonde Deus quer nos levar nesses dias. Aliás, os desafios atuais só não foram superados porque, quem sabe, ainda não compreendemos o ciclo natural da fé. E essa manhã eu quero falar a respeito disso com você. Você que está em casa nos assistindo também, eu quero te dar as boas-vindas e permita-se ser tocado por Deus nessa manhã. Deixa Deus falar ao seu coração. Compartilhe essa palavra com outras pessoas que também possam ser abençoadas. Mas eu creio que essa palavra, o ciclo natural da fé, ela precisa ser relembrada em nós de tempos em tempos. Por muitas vezes eu creio que o Evangelho tem sido transmitido das mais variadas formas nesses dias. Nós temos ouvido o Evangelho através de músicas, nós temos ouvido o Evangelho através de pregações. Eu creio que nunca como antes você abre o seu celular, você aciona lá, por exemplo, o Facebook ou o Instagram, e
quando você aciona, imediatamente você recebe muitas e muitas ministrações, frases, palavras, enfim, palavras de encorajamento, palavras muitas vezes de exortação, elas vêm de todos os lados, e eu creio, querido, que isso é muito importante para as nossas vidas, mas eu também creio que nós precisamos aprender a aplicar essas palavras e entender a forma como Deus está trabalhando pessoalmente nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar essa manhã. O ciclo, qual é? O ciclo natural da fé. O Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 24, nos diz algo e fala em partes do que é o ciclo natural da fé. Eu quero que você pegue sua Bíblia, ou quem sabe você tome nota dessa palavra que diz: na verdade, ou em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Queridos, em toda a Bíblia, nos evangelhos principalmente, nós vemos que Jesus, quando ele fala a respeito da fé, ele usa esse significado, ele usa essa simbologia do grão de mostarda. E é interessante porque nesse momento aqui, falando aos seus discípulos, falando da própria obra dele, ele fala que esse grão de trigo precisaria cair na terra, e não só cair na terra, ele precisaria morrer. Então, quando nós percebemos o ciclo natural da fé, nós percebemos que às vezes até nós resistimos a esse processo, mas esse processo vai ser infalível em todas as áreas que nós quisermos glorificar a Deus. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Toda área, ou se você pretende permitir que a sua vida glorifique a Deus, é inevitável que nós entendamos que nós vamos passar por esses ciclos. Tem uma história muito bonita, muito linda, que fala a respeito disso que eu estou compartilhando com vocês. Está lá também no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 17. Olha que interessante essa história. Chegando, pois, Jesus achou, já havia 4 dias que estava na sepultura. Quem era essa pessoa? Era o seu amigo Lázaro. Jesus tinha um relacionamento muito especial com essa família. A Bíblia fala, inclusive, antes, que Jesus já tinha estado na casa de Lázaro, junto com Marta e Maria. Eu não sei se vocês lembram desse episódio, dessa história, onde Jesus estava lá, e cada uma das irmãs estava realizando algo. Uma delas, ela prontamente, ela começa a ouvir o Senhor atentamente, a outra estava preocupada com os seus muitos afazeres. E Jesus estava naquela casa, naquele lugar, onde ele tinha liberdade de estar, onde eles tinham ali um relacionamento muito especial, mas aqui nós estamos em outro momento. É interessante o quanto que nós passamos por fases e por momentos, e Jesus se manifesta em cada um deles de uma forma muito peculiar. Agora no capítulo de João, 11, versículo 39 diz... que Jesus, ele chega até ali. Eu quero explicar e apenas dar um contexto dessa história. O que aconteceu? Lázaro adoeceu. Ele começou a padecer de uma enfermidade. A Bíblia não fala especificamente qual era a enfermidade, mas fala que ele adoentou-se. E por várias circunstâncias, eles esperavam que Jesus viesse rapidamente atender aquela necessidade de Lázaro. Tanto que quando Jesus, ele começa a ser alertado pelos seus discípulos que seu amigo Lázaro estava doente, ele fala: calma, tenham paciência, porque ele apenas está dormindo. E na verdade ali a Bíblia faz questão de explicar que Jesus já sabia que ele iria morrer. E Jesus começa a ir em direção àquela situação, àquela realidade a qual eles estavam passando. E quando Jesus começa a se aproximar, ele tem encontro com várias pessoas, inclusive com as irmãs. E agora, nesse momento e nessa situação específica, não é mais Maria que está ali ouvindo ou falando com Jesus, mas Marta. Agora a Marta, sabe, não sei se vocês lembram, a Marta que estava ali na correria, a Marta que estava ali preocupada com tudo, aquela mulher que estava naquele momento ali, preocupada com as situações do que ela faria quando Jesus estava na sua casa. Ela agora chega para o Senhor e começa a conversar com o Senhor, porque de certa forma Maria
ela estava lá de longe, né, avistando tudo, quem sabe decepcionada, quem sabe frustrada por tudo aquilo que tinha acontecido, porque o seu irmão veio a falecer. E disse, né, Jesus para ela: olha, você precisa crer que tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso vai glorificar a Deus. Eu quero te chamar a atenção para algo, querido. Às vezes, nós não entendemos a forma como Deus trabalha em nossas vidas, porque parece que Jesus, ou seria melhor Jesus chegar e curar Lázaro antes dele morrer. E Jesus só vem e assume a situação depois que Lázaro já tinha morrido. A Bíblia fala que ele está ali há 4 dias, e segundo o sistema judaico de sepultamento dos seus mortos, o que eles faziam? Eles enfaixavam esse morto, né, esse defunto, e ele era enfaixado, eles colocavam perfume sobre ele, e eles colocavam ele dentro de uma caverna e fechavam com uma pedra, e eles esperavam 3 dias. Eles esperavam 3 dias, porque segundo a tradição dos judeus, até 3 dias haveria a possibilidade de acontecer algo. E não sei se você já viu nessa palavra que Jesus ele chega no 4º dia. Então essa palavra ela começa a nos trazer algumas verdades daquilo que Jesus queria fazer naquela situação. E Jesus chega no 4º dia, aonde de certa forma todas as expectativas, todas as esperanças humanas já tinham se findado. Enfim, tudo já estava realmente, um ciclo havia se fechado, a morte havia sim decretado o fim naquela história, e não haveria mais nada que pudesse ser feito naturalmente. E é aí que Jesus, ele faz questão de assumir a situação. Eu quero pontuar algumas questões dessa palavra aqui, apenas para que nós possamos aplicar nas nossas próprias vidas. Mas olha que interessante, quando Jesus chega, disse Jesus: tirai a pedra. E Marta, a que estava ali mais próxima agora de Jesus, nessa situação difícil, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Quer dizer, o tempo estabelecido, aquilo que nós estabelecemos, né, já tinha passado. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Essa pergunta, queridos, que Jesus faz, eu creio que é a pergunta que nós precisamos fazer, porque nós estamos cantando a respeito de ver a glória de Deus. Nós estamos muitas vezes falando a respeito da glória de Deus, mas eu creio que muitas vezes nós não queremos passar por processos que na verdade têm por fim e por proveito nos fazer entender e nos fazer enxergar a glória de Deus em nossas vidas. Eu creio, eu tenho uma crença pessoal, a partir das experiências que eu tive com Jesus, de que nós só podemos, às vezes, ter a autoridade necessária para fluir e ministrar algumas vidas em áreas da nossa vida que já estão sobre a glória, que já estão sendo direcionadas, já foram ministradas, já foram iluminadas pela glória de Deus. Tem áreas das nossas vidas que nós já enxergamos a glória de Deus. Tem setores, tem circunstâncias que nós já passamos, que nós já experienciamos com Jesus, que nós já vimos a glória dele naquele momento, naquela circunstância, e a glória dele, ela fica depositada, ela se mantém naquela área das nossas vidas. Então, quando você fala a respeito daquilo, quando você compartilha a respeito daquilo, quando você abre a sua vida, muitas vezes para compartilhar, para ministrar, para dar um testemunho, para falar a respeito daquilo, é como se você abrisse sim aquele contato aberto, aquele contato que já existe entre você e Jesus,
Jesus entre você e a revelação de Jesus na sua vida, e é como que aquilo que não é teu, pudesse ministrar e trazer uma profunda transformação e um milagre na vida daquela pessoa que está te ouvindo ou está recebendo de você aquilo que não é mais teu, mas agora é para a glória de Deus. Quando nós olhamos Jesus falando a respeito disso, queridos, nós não entendemos, porque quando nós olhamos para as nossas vidas e nós percebemos a obra de Deus em áreas muito específicas, para alguns é no casamento, para outro é uma experiência que você teve com o Senhor muito significativa em um momento da sua vida que você estava enfermo, para outros foi uma questão muito pessoal, no momento que você estava acamado, depressivo, enfim, cada um tem uma experiência muito particular com Jesus, cada um tem. Não tem como nós, muitas vezes, limitarmos as experiências que estamos tendo com Jesus, porque elas são muito amplas, elas acontecem das mais variadas formas para os mais diferentes tipos de pessoas. Mas quando nós temos essas experiências, o que se manifesta é a glória de Deus quando nós falamos delas. Por que nós precisamos ter novas experiências? Porque o propósito de Deus nas nossas vidas é nos levar a cada vez mais glorificá-lo e a cada vez mais sermos, sim, essa expressão clara do reino dos céus por onde nós passarmos. Só que muitas vezes para nós isso não é bom, porque são áreas onde nós precisamos aprender a passar pelo ciclo natural da fé. E qual é o ciclo natural da fé? Aquilo que vai glorificar a Deus é aquilo que em mim precisa morrer. Quando nós olhamos para Lázaro, queridos, um amigo íntimo de Jesus, nós podemos perceber que havia sim um relacionamento muito forte entre eles. Tanto que quando Jesus chega, mesmo Jesus que sabia o que ia acontecer, e que tudo aquilo que ia acontecer nos próximos instantes era para a glória de Deus, mesmo Jesus sabendo disso, a Bíblia fala que Jesus chorou. E quando nós vamos para o texto ali, quando você olha o texto, né, no hebraico, né, quando você olha o texto na língua que está escrita ali, fala a respeito de Jesus chorar, mas de Jesus não apenas chorar, com uma expressão daquele choro que muitos de nós conhecemos, mas a Bíblia fala que as lágrimas começaram a verter dos olhos de Jesus, porque ele ficou muito emocionado em ver o seu amigo ali, fechado naquela caverna, e uma pedra ali, fechando, obstruindo a passagem, o caminho, a entrada, a saída, obstruindo essa relação, essa comunhão. E Jesus dá uma ordem, ele fala: tirem a pedra. Jesus poderia fazer esse milagre de tirar aquela pedra dali, queridos, mas Jesus pediu para outras pessoas tirarem a pedra. Eu creio que tem milagres e tem situações que Jesus faz questão de realizar em nossas vidas, mas tem outras que parece que depende de nós tirarmos algo que muitas vezes nos impede de escutar, de ouvir aquilo que Ele está nos falando. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir, ou desatai-o. Isso quer dizer o quê? Desatem ele, tirem aquilo que está prendendo ele. Jesus já tinha feito um milagre, mas eu quero compartilhar algo que eu creio que nós podemos aplicar nas nossas vidas, quando nós precisamos entender que o que está acontecendo hoje é tão somente
para que nós possamos deixá-lo participar plenamente das nossas vidas, Ele tomar o controle, Ele assumir o controle total das nossas vidas, para que tudo aquilo que acontecer seja para a glória dEle. Em primeiro lugar, Jesus, Ele assume quando toda a nossa expectativa se esgota. É interessante como nós temos a capacidade de assumirmos o controle. E isso não é de hoje, queridos. Adão e Eva, na verdade, começou neles. Quando você olha para a independência humana, quando você olha para aquilo que o homem fez, quando nós ouvimos falar na Bíblia sobre o pecado original, sobre o primeiro pecado, muitos de nós pensam que esse pecado é apenas um desses pecados que nós estamos muitas vezes acostumados a ver, a perceber na vida dos outros, as suas fraquezas, as suas limitações, as suas desobediências. Mas o pecado mais perceptível aqui de Adão e Eva foi o fato deles abrirem mão desse relacionamento com Deus. Eles abriram mão. Eles deixaram de se relacionar com Deus. Eles abriram mão de estar com Deus. Eles simplesmente acreditaram que eles poderiam dar conta da vida deles sem um relacionamento com Deus. Prova disso, queridos, é que a grande mudança que acontece na vida deles depois do pecado não os fez ir atrás de Deus. Aliás, eles se esconderam de Deus. E a Bíblia fala que quando Deus os chamou, eles apareceram, mas eles se cobriram com folhas de figueira. Então essas folhas de figueira, elas representam a nossa forma de proteção, a nossa forma de tentar resolver as nossas vidas do nosso jeito. Elas representam muitas vezes os nossos formatos, todos os nossos formatos que nós, por muito tempo, nós assumimos no que diz respeito a meios de sobrevivência. E todos nós temos isso, queridos. Todos nós passamos por isso. Eu acompanhei todo o processo da Adri, que ela compartilhou semana passada, mas é interessante que em todos os momentos, parece que nós temos um plano B. Em todos os momentos, em várias situações, parece que sempre você pensa assim, bom, se não der certo aqui, eu tenho uma saída. Eu fico olhando para Jesus, queridos, e percebendo que Jesus, Ele não tinha um plano B. Ele não tinha uma segunda saída, uma opção para Ele, além da cruz. E quando nós olhamos para o ciclo natural da fé, nós percebemos que Jesus nos ensinou que a morte, ou morrer, seria para algo novo, seria para ter uma nova experiência. E muitas vezes nós, em situações e circunstâncias da nossa vida, o morrer, por exemplo, ou permitir que aquela área da sua vida realmente ela chegue ao seu ciclo final, você dê um fim àquilo para que haja a possibilidade de ser reconstruído algo novo. E é por isso que eu percebo que às vezes nós temos uma teimosia, uma obstinação de ainda de tentar manter vivo aquilo que já deveria ter morrido. Qual era a grande questão de Marta, no sentido de impedir que tirassem a pedra? Veja bem, qual era a questão da pedra, queridos? Por que Jesus pediu para tirar a pedra antes? Sabe por quê? Porque Ele queria chamar Lázaro. A pedra, na verdade, o que ela fazia? A pedra, ela tinha uma força, um peso tão grande que ela impedia Lázaro de ouvir, na verdade. Ela tinha o papel da pedra ali, era de certa forma impedir que o mau odor daquilo que estava acontecendo ali dentro, um corpo estava se decompondo ali dentro, ele viesse para fora. Mas da mesma forma, também impedia daquilo que viesse de fora pudesse entrar para dentro. Então, queridos, às vezes, sobre muitas circunstâncias pelas quais nós passamos,
nas nossas vidas, o mau odor, ele não é aceito. O mau odor fala daquilo que é nosso, daquilo que é da nossa carne, daquilo que é do nosso jeito, daquilo que é da nossa forma, daquilo que é, muitas vezes, o que eu penso a respeito daquilo, queridos. E eu tenho visto isso por muitas circunstâncias. Aquilo que às vezes nós pensamos, vivenciamos, aquilo que já foi uma experiência no passado e muitas vezes nos faz novamente lembrar daquilo ou até pensar que aquilo é uma verdade, por muitas circunstâncias, acaba nos impedindo de ter novas experiências. Por exemplo, o que você fala para uma esposa que passou como vítima em um adultério? Você fala para ela que é possível, sim, aquele casamento ser restaurado, não é isso? Mas por que ela não acredita? Por que às vezes nós acabamos assimilando, por exemplo, mentalidades de incredulidade na nossa vida com relação a determinadas áreas? Porque nós já tivemos experiências antigas com aquilo e que ainda nós estamos mantendo vivas. Existem experiências, existem lembranças que ainda nós mantemos vivos dentro de nós. E é por isso que muitas vezes manter isso vivo nos coloca numa condição aonde ainda aquela área está sobre a nossa guarda. Aquela área ainda está sobre os nossos cuidados. E o que isso quer dizer, querido? Na linguagem, na comunicação espiritual da nossa fé com relação àquilo que Deus quer fazer. É que, de certa forma, enquanto nós não damos uma ordem e nós não recebemos essa ordem de Jesus e nós não tiramos a pedra, nós ainda estamos sobre a nossa vida, sobre o nosso controle, ainda nós estamos mantendo áreas que deveriam já ser salvaguardadas por Jesus, mantidas pelo milagre dele, protegidas, levantadas, reedificadas pelo milagre dele, ainda nós mantemos elas vivas, mesmo com um mau odor, mas colocando uma pedra, para que esse mau odor não chegue até outras pessoas. Essa palavra, ela nos fala a respeito da forma como nós lidamos, em muitas circunstâncias, com as nossas vidas, mas dentro de um formato onde nós apenas mantemos as experiências antigas vivas. Tem muitas pessoas que ainda mantêm as suas experiências antigas vivas dentro delas. Nós temos falado muito sobre isso nas ministrações, quando nós compartilhamos as experiências minhas, por exemplo, com o meu passado, as experiências da Adri com o passado dela, as experiências suas com relação a várias situações que você já passou. E eu creio, queridos, que nós precisamos expor as nossas experiências ao ciclo natural da fé. E qual é o ciclo natural da fé? Tudo aquilo que precisará glorificar a Deus, precisa cair na terra e morrer. Por isso que aquilo que nós guardamos, queridos, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Talvez você já teve, eu tenho o maior respeito por isso. Não pense que isso é uma crítica de forma alguma. Mas eu não sei se vocês já passaram por situações, por experiências, conhecem pessoas que já sofreram luto em determinadas áreas da sua vida, com pessoas ou entes queridos. E essas pessoas, elas não conseguem enfrentar a dor do luto, e elas ainda mantêm aquele lugar, aquele quarto, as lembranças daquela pessoa que elas amavam, mas que já morreu, elas mantêm lá intocável, elas não têm coragem de se desfazer daquilo, aquilo se tornou algo muito sagrado para elas. E é por isso que eu respeito, porque nós não temos dimensão, nós não temos, às vezes, nós não conseguimos mensurar a dor. E qual é o limite da dor para muitos, queridos? Porque muitos passam
por situações e elas não conseguem passar pela experiência completa. E a experiência completa, ela não tem outro caminho a não ser que aquilo que precisa ser deixado para trás precisa morrer. Não tem como colocar uma pedra. Quando Jesus, ele fala para eles tirarem a pedra, Marta estava preocupada com o mau odor. Jesus estava focado em que Lázaro pudesse ouvir a voz dele. Eu acho isso lindo, queridos. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque ouvir a voz de Deus é a maior experiência que qualquer pessoa possa ter. Eu não sei se você já pensou nisso. Ouvir a voz de Deus é a experiência mais maravilhosa que nós possamos ter, queridos. Ouvir a voz de quem te fez. Ouvir a voz de quem te criou. Ouvir a voz de quem está te chamando, ouvir a voz de Jesus, ouvir o chamado dele, ouvir aquilo que ele está falando com você. Nesses dias eu fiz uma publicação e foi uma matéria que saiu na semana passada a respeito do mundo animal, né, a respeito de umas focas, e elas são da Antártida. E é muito interessante a forma como elas se comportam. Inclusive uma delas, que são umas focas que tem num mar chamado Mar de Weddell. E é interessante porque as mamães focas saem, né? E elas saem e elas abrem, porque lá é muito frio. Então o mar, na verdade, ela faz aproximadamente uma camada de 60 a 70 centímetros de gelo que impede, né, que impede eles de virem à terra, né? Eles ficam lá debaixo da água. Mas o que acontece? Quando é para ter os filhotes nascer, eles precisam sair da água. Porque se tiver o filhote debaixo da água, ele não vai ter condições de sobrevivência. Então o único momento que as mamães focas saem de dentro daquela água que já é gelada, é no momento que os filhotinhos precisam nascer. E elas abrem um buraco ali, elas fazem a força e trabalham com os dentes para abrir aquele buraco e vir, né, na terra, sobre o lugar ali que seria melhor, mas na verdade não é. E elas têm os seus filhotes ali, mas sabe qual é a grande questão, queridos? Que os filhotes estão acostumados dentro da barriga ali, a um clima, um ambiente térmico muito bom. Muito bom. Que até aquele momento permitiu que tudo ficasse muito bem. Só que o problema é que eles são lançados a menos 40 graus. Você imagina, né, os estudiosos, especialistas falam que é o maior choque térmico que existe, né? É ali, naquele momento que elas saem, né, do útero materno ali e são lançadas a menos 40 graus. Mas se não fosse o suficiente, já essa experiência de ser lançado a menos 40 graus num lugar geladíssimo, que nós não temos nem noção do que é, hoje está um pouco frio, né? Um pouco frio. Para quem é acostumado com mais frio, e muitos de nós aqui somos, né? Somos acostumados com mais frio, se fala assim, não, hoje está frio, mas não está tanto. Agora você imagina menos 40 graus negativos. E os pequenos filhotes, né, tentam se proteger. E o que a mãe faz nesse momento? Ela coloca o seu corpo, que é grande, como uma barreira para proteger os seus filhos. Mas tem um grande problema. Existem muitas nevascas nesse lugar. Existe uma intensa manifestação de neve que não para em qualquer momento. É um lugar assim que você pensa, como que pode ter vida aqui nesse lugar? E tem vida naquele lugar. E aí as mamães não aguentam. Elas têm que tomar uma decisão. Ou elas vão se manter vivas, e para se manter vivas, depois dar condições aos filhotes também continuarem o ciclo natural deles, ela vai precisar sair de cena. Rapaz, e quando você olha aquele vídeo, você percebe a mamãe saindo, e ela deixa o seu filhote ali, ela abandona, em outras palavras, ela abandona o seu filhote ali, que acabou recém-nascido. Queridos, e ele precisa aguentar pelo menos 10 a 15 dias sobre uma intensa nevasca,
Ele precisa aguentar e suportar aquele momento, porque a mãe voltou para a água. A mãe morreria se ela ficasse ali. E o filhote tem que aguentar e suportar aquilo. E olha que interessante. Depois das tempestades de neve, o que acontece é que a mamãe vem na beira do lago, do mar. E ela tira a cabeça para fora, só a cabeça. E ela faz o tipo de um chamado, né? Perceptível só os filhotes, para que venham agora, depois de passados 10 dias de intensa neve, os que sobreviveram, saírem do lugar onde estão e virem agora nadar. Porque só agora eles conseguem nadar. Só agora eles conseguiram ter a resistência necessária, eles conseguiram ter as forças, eles conseguiram ter as condições ideais para agora conseguirem nadar. Por que essa história mexeu comigo, queridos? Porque na verdade tem situações que nós não entendemos em alguns momentos. Mas quando nós percebemos que tudo tem a ver com um processo, que às vezes nós, com a nossa mentalidade, com a nossa forma, muitas vezes, assim, tão humana de ver algumas situações, quando nós olhamos o trabalho completo de Deus, você percebe que tudo é perfeito. Quando Jesus chega ali naquele momento, naquele lugar, e muitos falam para ele, como em outras situações isso já tinha acontecido, falam, olha, agora, em outras palavras, é como se falasse assim, agora não precisa mais. É a forma humana deles verem. Já tinham se passado 3 dias, está no 4º dia. Isso quer dizer o quê? Para os judeus já não havia nenhum tipo de saída mais. As expectativas já tinham ido, né? Tudo já tinha acabado. Mas, para Jesus, que entendia o todo, o processo todo, como ele se estabelece, como ele se firma, para ele aquilo era apenas o começo. Aquilo, queridos, que às vezes nós não temos mais forças, aí que Jesus assume. É aí que Jesus entra. Talvez você está passando por isso nesses dias. Tem situações que você não consegue resolver, que você não consegue dar fim. E de certa forma nós, no Evangelho, por muito tempo, nós acabamos deixando uma ideia de que tudo vai acontecer de uma forma instantânea, não é assim? Nós, principalmente nós, que temos até a nossa fé mais fervorosa, nós fomos criados assim, a ver milagres. Você vai lá, você vê um doente, você fala, não, esse doente precisa ser curado imediatamente. Queridos, todos nós somos assim. Todos nós pensamos assim, todos nós temos uma mentalidade assim, de que aquilo precisa acontecer imediatamente. E Jesus aqui chega e ele começa a fazer essa obra, porque ele daria conta da obra completa. A pedra precisa ser retirada para a voz de Jesus se tornar audível em nossas crises. Sabe, queridos, a pedra nós tiramos. É a mesma pedra que nos protege, mas é a pedra que, quando ela é tirada, nós podemos ouvir a voz de Jesus nos chamando para o próximo momento. Me chama a atenção isso, porque em vários momentos, nos momentos mais difíceis, Jesus continua nos chamando. Jesus, para nós que estamos passando por aquele conflito, passando por aquela crise com fé, entendendo que Ele está cuidando, entendendo que Ele sabe de tudo, entendendo que Ele tem o melhor para nós. Nesse momento que Ele nos chama, nós continuamos ouvindo a voz dEle, tiramos qualquer tipo de obstáculo e nós tão somente o seguimos. Jesus já deu a ordem para o seu destino. Sabia disso? Sabia que toda palavra já foi liberada dos céus com relação à sua vida? Toda palavra. Toda palavra de bênção.
toda palavra que fará você cumprir o seu destino, toda palavra já foi liberada dos céus, ela já foi liberada, queridos, ela já foi dita, ela já foi manifestada. Mas é você quem desata as ataduras e faixas que impedem sua caminhada. Eu fico pensando, que já pensou nisso? Jesus chamando Lázaro para fora. E eu não sei se você já viu, né, os vegetais. Os vegetais, eles têm os personagens que eles não têm perna assim, né? E eles têm que andar assim. Eles têm que andar com as perninhas como se fossem grudadas. E eu fico pensando, né, Jesus fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro começa a vir. Ele começa a vir, só que Lázaro, ele está todo enfaixado. Ele está todo preso. Ele está todo atado. E aí Jesus fala, por favor, pessoal, vocês não estão vendo? Desatai-o. Deixe ele ir e cumprir e chegar e atingir a sua caminhada. Eu creio que muitos de nós, queridos, na nossa fé, nós já ouvimos a voz de Jesus, nós já ouvimos a voz dele falando para nós, saia do lugar onde você está. Mas eu creio que alguns de nós precisam desatar, tirar aquilo que está te impedindo de caminhar da forma que você precisa cumprir o seu destino. Eu creio que nesses dias, queridos, há uma palavra profética, há uma palavra dos céus sobre as nossas vidas, dizendo que nós precisamos caminhar livremente, de que nós podemos caminhar livremente. E se existe alguma atadura, se existe algum tipo de véu, se existe algo que está te impedindo de caminhar, percebam, a pedra impedia de ouvir, mas as ataduras estavam impedindo o caminhar. Existe uma diferença entre você ouvir, saber de uma verdade, do que você caminhar livremente para cumprir um destino. Muitos de nós sabemos a verdade. Nós conhecemos e já tivemos experiências significativas, muitas delas em várias áreas das nossas vidas. Essas experiências, elas precisam, para alguns de nós, elas precisam passar pelo ciclo natural da fé. Elas precisam morrer para que nós possamos ter novas experiências. Experiências novas sobrepõem as antigas. Eu já falei isso para vocês. Eu tinha uma experiência terrível com meu pai. Terrível. De abandono. De um vazio imenso. Imenso. Mas enquanto eu não deixei essa experiência morrer, enquanto eu não abri mão de todas as lembranças negativas que eu tinha permitido serem semeadas na minha vida, enquanto eu não deixei isso morrer, eu não pude tirando a pedra, eu pude experimentar a voz verdadeira do meu pai, que sobrepôs as experiências antigas com meu pai terrestre. Queridos, essa é uma das minhas experiências. Você tem várias outras experiências, mas a questão é, o que você precisa deixar morrer nesses dias? Experiências antigas, experiências que não foram boas, experiências de relacionamentos que não foram bons. Mas e daí? Eu vou deixar isso morrer. Eu não vou mais ficar mantendo aquilo com uma pedra apenas para que não traga mau odor. Eu vou deixar morrer, porque quando eu deixo morrer, Jesus diz, ressuscita. Mas é algo novo que vai ressuscitar. É algo novo, é algo melhor. É algo que vai glorificar o nome de Deus, o nosso Deus. Amém, queridos? Que nessa noite, que nessa manhã, quer dizer, né? Que nesse dia, você possa ouvir essa palavra e trazê-la ao seu coração. Nós queremos orar em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé.
E aonde você está, se você entende que essa palavra está falando com você, se você percebe algo que são experiências sim, mas são algumas delas, elas precisam morrer nas suas lembranças. Quem faz essa obra, queridos? É Jesus. Jesus, Ele sabe de tudo. Ele conhece esse caminho. Ele sabe, Ele conhece esse caminho que leva à cruz. Ele conhece esse caminho que é a semente de trigo que cai no chão. Ele conhece esse caminho de situações que nós não damos mais conta. Ele conhece esse caminho de circunstâncias que nós não temos mais as respostas. Ele conhece esse caminho de situações que nós passamos, mas nós não nos vemos em condições de enfrentar aquilo. Ele conhece esse caminho de situações das quais nós nos sentimos medrosos. Ele conhece esse caminho de circunstâncias das quais muitas vezes nós fomos, quem sabe, abandonados, deixados sob situações das quais nós não compreendíamos, nós não sabíamos sobreviver àquilo. Ele conhece, Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é isso. É por isso que Ele tem todo o poder e autoridade para dar ordem àquilo que morreu, para que tenha vida novamente. Querido, o que nós oferecemos para Jesus? O que já morreu. O que nós oferecemos para Jesus é aquilo que Ele pode dar vida. O que nós oferecemos para Jesus é aquilo que é um fardo para as nossas vidas, é aquilo que é pesado, as lembranças, as situações que nós não conseguimos mais dar conta delas. Pai, nesse dia, nós colocamos as nossas vidas na Tua presença, Pai. Ajuda-nos a entender, ó Pai, o ciclo natural da fé, que é o grão de trigo que precisa cair na terra, e não somente cair, mas morrer ali. Ajuda-nos a entender, ó Pai, que para nós termos novas experiências contigo, algumas antigas, com pessoas, com circunstâncias, com fatos, com omissões, com outras pessoas que não foram boas, precisam morrer. Para nós termos novas experiências contigo, a nossa carne, a nossa forma de ver tudo precisa morrer. Para nós termos novas experiências contigo, ó Pai, em circunstâncias das quais nós estamos precisando sim do milagre. Eu vejo Marta e Maria, Senhor, elas clamando por um milagre, elas acreditando no milagre, elas chegando, quem sabe, no limite humano de crer, de esperar, de acreditar. Pai, eu vejo ali os nossos corações, eu vejo ali as nossas limitações, eu vejo ali as nossas indagações, eu vejo ali os nossos questionamentos, eu vejo ali, ó Pai, as palavras que só o nosso coração expressa. Mas eu vejo, Senhor, que naquele dia, com os teus olhos lacrimejando, o Senhor teve autoridade para dar ordem ao seu amigo Lázaro: vem para fora. O Senhor teve a autoridade para ressuscitar aquilo que seria para a glória de Deus. E nessa manhã, ó Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Queremos trazer a nossa vida, queremos trazer as nossas lembranças, queremos trazer o nosso coração e queremos tirar a pedra. Queremos tirar a pedra, queremos tirar a pedra, queremos tirar a pedra, queremos tirar a pedra e permitir ouvir o Teu chamado, ouvir a Tua voz em áreas que o Senhor está ressuscitando nesse dia.
Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, é a Tua voz que nós precisamos, é a Tua doce voz que nós precisamos ouvir. Pai, não é uma voz humana, não é uma voz da emoção humana, não é uma voz, ó Pai, daquilo que nós já experienciamos e passamos, mas é uma voz que vem de Ti. Pai, nós tiramos a pedra, nós tiramos a pedra, e nós queremos sair do lugar onde nós estamos, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Nós queremos tirar as ataduras, nós queremos tirar aquilo que está nos impedindo de caminhar e andar livremente. Nós queremos tirar, ó Pai, o véu que foi colocado sobre os nossos olhos. Nós queremos desatar, nós queremos arrancar, ó Pai, aquilo que muitas vezes nos impede de olhar e de caminhar da forma como o Senhor nos chamou a andar e a caminhar e a cumprir o destino que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Nada será como antes. Novas experiências, elas sobrepõem as antigas, colocando um ponto final nelas, colocando o fim de um ciclo, mas o início de um novo tempo nas nossas vidas. É isso que nós queremos, é isso que nós fazemos nesse dia, ó Pai. Abre os nossos corações para isso, abre todo o nosso ser para isso, Pai. Eu oro, Deus, para que o Senhor tenha, sim, liberdade de fazer isso em nossas vidas, nos nossos corações esses dias, a trazer, ó Pai, uma voz de comando que diz: ressuscita, vive novamente. Eu trago à vida o que estava morto, o que precisava morrer realmente, mas eu trago a vida, mas sobre uma nova perspectiva, sobre uma nova possibilidade, em nome de Jesus. Nós declaramos isso nessa manhã, ó Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua voz, por todas as palavras de bênçãos que já foram liberadas dos céus, já estão liberadas, nós tão somente a recebemos, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, querido. Eu quero te abençoar, Pai, que a vida que vem de Ti, que o Teu poder, que a Tua graça e a Tua unção sejam derramadas sobre cada um aqui nessa manhã. Pai, sobre aqueles que estão nos ouvindo, recebendo essa palavra em seus lares. Pai, eu oro que o Senhor os visite nesse momento em nome de Jesus, trazendo graça, vida, paz, amor, alegria, perdão, trazendo, Senhor, vida sobre áreas que estavam mortas em nome de Jesus. Eu abençoo cada irmão e irmã para que recebam tudo o que é teu nesses dias. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. Todos que creem dizem amém. Eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Abraça a pessoa que está do seu lado. Fortaleça a vida dela. Diga: eu digo sobre a sua vida que tudo aquilo que estava morto vai ressuscitar, vai ter vida. Aquilo que não era bom, aquilo que trazia prisão na tua vida, é algo que morreu, é algo que Jesus, Ele assumiu naquela cruz, mas está te dando vida para que você cresça, caminhe e seja abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo sobre nós, Deus livre, Jesus reina neste lugar, com misericórdia
está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Amém. Eu só quero dar um aviso, você que está presencialmente e quer receber alguma oração, os pastores vão estar aqui na frente, se você sentir que precisa de algo esse dia. E você que esteve online, a gente agradece você, é uma honra receber você aqui. Obrigado por estar esse momento conosco. Eu quero passar alguns recados. Sexta-feira a gente tem a nossa vigília às 21 horas, né? Esteja conosco, a transmissão é pelo Instagram. Então corre lá, assista conosco a nossa transmissão da nossa vigília. Também está ocorrendo as células online. Então se você quer participar, manda uma mensagem no Messenger aí para nós, fala, eu quero participar de alguma célula online que a gente vai estar te indicando para a melhor célula. Também a gente quer lembrar que vai ter os dados bancários, se eu não me engano, na descrição do vídeo. Então, se você quer devolver seu dízimo, contribuir com sua oferta, abençoar a nossa casa, se você foi abençoado, e quer semear essa semente na nossa casa, a gente é muito grato também. E é isso aí, obrigado por estar essa manhã conosco, Deus abençoe. E é isso aí, tchau, tchau, gente.